Ora, seja bem-vindo então a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui do canal Cor do Dinheiro pensado para analisar a semana política e a semana económica. E antes de mais, quero pedir desculpa porque estamos a começar com 10 minutos de atraso. E a pergunta habitual, o que é que temos para si esta semana? Olha, em primeiro lugar, a atualidade e em segundo, um assunto que ficou pendurado da semana passada, que é a entrevista de Pinto Balsemão ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Mas vamos ao primeiro tema, que é aquele mais complexo. A União Europeia configura o espaço de aplicação das suas políticas para só depois estabelecer as políticas adequadas a esse espaço. Foi assim com a União Monetária, portanto com a moeda única, e está a ser assim na redução do consumo de gás, ou seja, na questão energética pendente neste momento, nomeadamente a redução do consumo de gás russo e a substituição pelo gás argelino. Joaquim Chiaro. Antes de irmos ao Joaquim Chiaro, é bom lembrar que este canal, é a disclosure que eu faço sempre, este canal tem uma parceria com a Prozis e ainda este programa tem ajuda à produção do grupo Sendizalidade. Joaquim, agora sim, o que é que quer dizer isto? Este tema é particularmente interessante porque permite olhar para um período longo para trás e tentar explicar porque é que a moeda única, o euro, foi mal entendido pelos políticos portugueses e provocou diminuição da taxa de crescimento, crescimento do endividamento e uma crise dramática entre 2008 e 2011, onde os governantes portugueses, invocando um nacionalismo que já não tem condições de afirmação, porque não tem moeda própria e, portanto, não tem balança de pagamentos, nem tem taxas de câmbio, mas agora percebe-se como foi errada a reação entre 2008 e 2011 de todos os que criticavam o que designavam por políticas de austeridade. Se nessa altura tivessem compreendido que o que estava na origem do problema era a incapacidade da política e das empresas em Portugal se ajustarem à nova disciplina que vem de uma moeda comum, se tivessem compreendido isso, nós tínhamos poupado uma década de estagnação porque tínhamos começado a recuperar muito mais cedo. E, curiosamente, quando se faz a comparação com os países do leste europeu, que estavam, do ponto de vista dos indicadores económicos, para trás de Portugal e que já nos ultrapassaram, e na origem dessa mudança, o que está em jogo é a interpretação do que é trabalhar com uma moeda comum. Ora, trabalhar com uma moeda comum significa que todos os processos reivindicativos e distributivos que se fazem dentro de cada economia ou se traduzem em perda de competitividade ou se traduzem em aumento de endividamento. Porque a moeda única o que faz é comparar diretamente as competitividades e as produtividades. Quando não se tem isto em conta, o que se faz é utiliza-se a facilidade de recorrer ao Banco Central Europeu para obter divisas para o comércio internacional e não se fazem as reformas que garantem a competitividade e a produtividade. Joaquim, antes de prosseguirmos, e ainda no domínio da moeda única, nós tivemos na semana passada, pela primeira vez em 11 anos, uma alteração da política monetária por parte do BCE. Em primeiro lugar, em sua opinião, esta subida foi curta e, portanto, será seguida por outras subidas? E, em segundo lugar, a ferramenta antifragmentação que a Sra. Lagarde apresentou é suficiente para segurar os mercados em caso de especulação sobre a Itália, Espanha, Portugal e Grécia?
Camilo, em primeiro lugar, a subida da taxa de juros só é curta porque está atrasada. Sim. E, portanto, tem que ser compensado esse atraso com novas subidas. Já em setembro. E porquê as novas subidas? Porque a taxa de inflação continua e vai continuar a subir. Agora, o ponto central, o ponto essencial é percebermos o que mudou na política. Porque é isso que os políticos ainda não conseguiram interpretar e integrar nas suas programações. Quando o Joaquim diz os políticos em geral, destes países, não é os portugueses. Os políticos em geral, mas vamos lá ver porque é que alguns pagam menos a penalização pelos erros que cometem. Os que pagam menos, como por exemplo a Alemanha ou a França, pagam menos porque estão num nível de desenvolvimento que já não é muito sensível a estas habilidades tradicionais que se traduziam em reivindicações distributivas e depois, para equilibrar a balança de pagamentos, desvalorizações da moeda. Estas habilidades tradicionais conseguiam esconder a divergência de produtividades e de crescimento. Sim. Ora, com a passagem à moeda comum e com as intervenções do Banco Central Europeu, o que vem para o primeiro plano é a inadaptação daqueles políticos que não compreendem esta mudança. Eu não me estou a referir à indicação de um governador do Banco de Portugal quando dizia que com a moeda única Portugal é como o Mississippi. E, portanto, deixava de haver problemas com a balança de pagamentos. É como o Mississippi na América, ou seja, não tem balança de pagamento, não tem problema de balança de pagamentos, porque a balança de pagamentos é global, é federal. Vítor Constâncio, de seu nome. Sim, eu não quis falar, não, mas digo eu. Sou amigo dele há muitos anos. Sim, mas digo eu. E sempre tive pena dele ter dito isso, porque se esqueceu de acrescentar, o problema é que nós não sabemos onde é o Washington. E o Mississippi sabe, mas nós é que não sabemos. Porquê? Porque nós não temos uma federação como os Estados Unidos. Mas quando hoje olhamos para os Estados Unidos e vemos a divisão daquela sociedade, nós percebemos que o problema europeu não é ser ou não ser uma federação. O problema europeu é como é que se é uma união, que é diferente de federação. Ora, a união resulta da convergência de interesses com união de recursos. O que é que se está a verificar agora com o problema da Rússia e do gás? O que se verifica agora é que a Europa faz união de recursos e com isto pode definir uma política comum. Começaram por dizer 15% para todos, mas depois verificaram que todos não estão exatamente na mesma situação. Portanto... Joaquim, mas o facto de todos não estarem na mesma situação, qualquer um de nós percebe. A pergunta que tem para si é diferente. É as reações primárias que nós ouvimos em Madrid, em Lisboa, em Budapeste e até em Atenas, foi nós não aceitamos. Isto não é o sinal de que a União Europeia está cada vez mais dividida? Porque isto... Por isso é que eu recordei 2008, 2011. Não, o que a União Europeia tem é dirigentes políticos nacionais incompetentes. Pois, mas é aí que eu quero chegar. Que não perceberam aquilo que mudou. Pois. Ora, por isso é que esta crise que estamos a viver é uma descontinuidade, mudaram as circunstâncias em que os problemas se manifestavam.
Portanto, não se pode querer utilizar a mesma política de correção que antes era possível em circunstâncias diferentes. E porquê que os dirigentes não perceberam isso ainda? Não perceberam porque não lhes convém mudar o discurso. Ou seja, fazem de conta que não perceberam. Ganharam as eleições, as sucessivas eleições, porque isto já vem há muito tempo, por isso é que eu recordo 2008, 2011. E recordo isso porque é o ponto-chave no caso de Portugal, e depois, se quisermos voltar ao problema Marcelo Rebelo de Sousa, Francisco Balsemão, porque se insere também nisto. O que estes erros semelhantes mostram é que há qualquer coisa que nós não queremos interpretar nas nossas circunstâncias nacionais. E o que não queremos interpretar é o que é que aconteceu com as nacionalizações do capital das empresas. E porque é que a seguir essas empresas continuaram a operar como se tudo fosse normal, quando de facto tinham sido amputadas das suas posições de capital. Portanto, porque é que tudo era normal? Quando Francisco Balsemão foi primeiro-ministro, nunca conseguiu resolver este problema. Joaquim, podemos deixar a questão da entrevista mais para o fim do programa, mas para escalpelizar isto? Eu percebo a relação que fez uma coisa entre está tudo ligado. Sim, okay. E hoje, quando se analisa a crise do gás, ou quando se analisa o Banco Central Europeu e a moeda comum, nós viramos o holofote e esclarecemos coisas do nosso passado que estavam escondidas. Ok. Deixa-me ir aqui ao Jorge. Jorge, vamos à primeira a mudança de política monetária do BCE. Primeiro, é atrasada. Não? Segundo, até qual é que achas que vai ser o nível de taxa de juros adequado para nós termos uma inversão da inflação? Bom, eu como vou de férias para a semana... Sim, a gente aproveita para dizer que na próxima semana nós mantemos o think tank, mas o Jorge vai fazer o programa à distância. Vou estar eu e o Joaquim em estúdio. Vou tomar a liberdade de discordar do Joaquim e também de ti em alguma destas teses. Vamos a isso. E de onde é que vem esta pequena discórdia? Resultou de uma reflexão que eu tenho estado a fazer ao longo do tempo e que foi confirmada agora, passo enfim a publicidade, na conversa que nós tivemos com a Cristina Casalinho, Presidente do Instituto de Gestão Dívida Pública, até há pouco tempo, em que nos contou o que é que tinha feito desde 2012, 14 até agora. E o que é que eu acho que os políticos já perceberam, mas ainda não absorveram? Não vai haver mais austeridade. Para termos uma ideia concreta, a conversa com Cristina Casalinho foi no âmbito das conversas visíveis. Sim, do Jornal de Negócios. É importante fazer o disclosure. Sim. Não vai haver mais austeridade imposta por um Banco Central. Isto porquê? Porque o que aconteceu foi que o Banco Central percebeu que o projeto europeu está todo ele ancorado na moeda única, no euro. Até agora sim. Não, está ancorado. E, portanto, não consegue. Aliás, nós na conversa até citámos o Joaquim com a ideia do mausoléu, que é onde é que se põe aquela dívida toda, e nós dizemos, fica lá, não se paga. E então o que é que isso levou? Levou a que os governos, e o caso do Partido Socialista em Portugal é muito nítido, perceberam que não era pela moeda que o assunto se iria resolver, ou seja, não eram os ditames do Banco Central que iriam obrigar à disciplina orçamental. Era uma outra coisa qualquer. E isto é importante nós percebermos, porque quer o PSD, quer, eu diria, os políticos e as pessoas mais austeritárias não vão ter futuro em Portugal. Porque o Banco Central vai continuar a dar moeda para que a fragmentação não ocorra. Não é por acaso que eles falam na fragmentação. E a inflação. E a inflação. E os mercados, portanto, e no fundo Cristina Casalinho o que é que nos disse também? Os mercados até eles próprios corrigiram esta percepção de risco, perceberam que não valeria a pena estar a apostar contra um país
porque o Banco Central ia ajudar. E, portanto, nós estamos numa situação única em que ninguém consegue combater o Banco Central. Aliás, não há nenhum operador de mercado que queira lutar contra o Banco Central, perde sempre. Se o Banco Central continuar a dar moeda... Mas, Jorge, até ao dia em que tu tenhas um disparo de inflação para níveis inaceitáveis. Não, mas isso é uma correção e é importante perceber até a intervenção como é que eles estão a fazer. Fazem uma intervenção com base na dimensão da população, na dimensão da economia, no peso que tem no euro, mas depois tem outros mecanismos que é para ajustar os prémios de risco país a país. Ora, isto tem uma consequência, e que eu acho que essa é a consequência que vai ser mais interessante nós analisarmos. É que só se paga a dívida com crescimento económico. Não se vai pagar a dívida apenas, exclusivamente, com excesso, se quisermos, de receita sobre despesa. Então com superávites. Então deixa-me fazer-te uma pergunta. Para os países poderem crescer, é preciso que façam determinado número de reformas. Sim. E não as estão a fazer. Então onde é que vai aparecer o crescimento pronto. económico? E aí vem o problema. O problema vem que os países vão-se começar a diferenciar entre os que são reformistas e não reformistas. Mas não se vão diferenciar muito pela questão orçamental. Porque a questão orçamental todos já perceberam que têm que andar naquelas bandas. Se os mercados apostarem contra um país, ou seja, se disserem assim, não, este país tem que ser punido porque ele está a sair da trajetória da dívida. Cuidado, porque esse país pode vir a ser ajudado outra vez pelo Banco Central. E como é que se ajuda? Faz-se compras maciças de dívida a esses governos. E o que é que isto é importante perceber? É que o discurso da direita em Portugal e do PST, isso levou-me a esta reflexão, ficou ancorado a 2011. Sim, está errado. Ficou agarrado, está errado. Não vai funcionar. É uma luta perdida. Porque o Banco Central, ele próprio mudou. O Banco Central, se nós nos lembramos, era o Sr. Trichet, depois veio o Sr. Draghi, e vem Lagarde, que ainda é muito mais política que Draghi, e muito mais que Trichet completamente. Então a Sra. Lagarde, ela própria incorpora esta versão da política dentro do Banco Central. Ora, isto tem um risco. Tem um risco que é a descredibilização do Banco Central, que é a politização do Banco Central. Não é a descrição do Banco Central. O risco maior que tem, ou que não é o risco que tem, o risco que vai já se concretizar é, obviamente, a inflação e a recessão a seguir. Não, mas eu te estou a dizer, repara, a partir do momento em que tu tens uma subida de preços e o mercado começa a perceber que o Banco Central não a combate a horas, não é? Porque esta subida de taxas de juros já devia ter sido feita mais cedo. Isto é uma descriminalização da política monetária. Camilo, e agora a pergunta que te faço é esta: tu não vais precisar de taxas de juros mais elevadas precisamente na Claro, pois. Claro, mas isso nota-se o atraso relativamente aos Estados Unidos, Sim. Já pelo diferencial entre o euro e o dólar. O que pode acontecer, e isso é uma coisa que nós temos de ter atenção, é que a política, a partir do momento em que se tem que concentrar no crescimento económico, então ela tem que se voltar toda ela para fatores que não têm a ver com a questão da gestão das finanças públicas. Nós temos que lembrar que em 2011, 2012, 2013, 2014, nós falávamos de saída de países do euro. Sim. Já ninguém fala nisso. Porquê? Porque não vale a pena lutar contra um Banco Central que diz, não, os senhores emitem, a gente vai até um certo, vocês começam a corrigir. Não quer dizer... e depois há aqui um efeito, que é o efeito da pandemia, em que os países ainda endividaram mais. E, portanto, há aqui uma novidade, se quisermos, que nós temos que ponderar, que é o discurso da austeridade, do ponto de vista das finanças públicas, não vai prevalecer. Vai prevalecer a incapacidade dos Estados de investirem. Isso é o caso português. O melhor exemplo é o Partido Socialista. Andou a dizer que devolvia dinheiro às pessoas, mas não investiu em nada no setor público. Ou seja, para dar dinheiro às pessoas, não faltou dinheiro para investimento. É o que estás a dizer. Além de ter falsamente dado dinheiro às pessoas, porque depois tributou via impostos indiretos, Sim. O que fez foi que deixou de investir. Ou seja, a equação muda. Vocês têm que andar a ter
uma despesa mais ou menos perto da receita, portam-se mal, não têm dinheiro para investir e, portanto, se calhar a redistribuição passa a ser muito pior. Portanto, eu acho que há aqui uma novidade que valeria a pena as pessoas começarem a discutir e a debater, porque não vale a pena saber quem é que é o mais ortodoxo em finanças públicas. Mas, Jorge, mas isto não tem uma consequência, que é, a partir do momento em que tu não estás preocupado com as tuas finanças públicas, porque sabes que tens uma mão por baixo chamada BCE, nenhum país tem incentivo Camila, para fazer a maior reformas. Consequência, eu se calhar agora sou um bocado leviano e pode ser até especulativo e com um nível de fundamentação que pode ser criticável. O que os governos vão fazer é tentar esconder a realidade. Mas é o que está a acontecer. Pronto, mas a realidade é porque é a pobreza consistente. Nós não crescemos, portanto não temos maior rendimento, mas não há, parece que, o perigo de uma bancarrota. Então o que é que acontece? A melhor forma dos governos sobreviverem é como se ocultassem o que está à volta. Isto é a mesma coisa, nós todos aqui somos ricos comparativamente a quem? Epá, se pensarmos no Burkina Faso Em Marrocos, e Marrocos, somos. Sim. Se pensarmos nos Estados Unidos ou na Noruega, já não somos. Mas se nós não soubermos que existe nem Burkina Faso, nem Estados Unidos, nem Noruega, ninguém compara. ninguém compara. Comparamos uns com os outros e entramos na guerra da justiça do país. A maior injustiça em Portugal neste momento é a justiça comparativa com os outros países. E por isso é que o Partido Socialista e este Governo não gostam de uma imprensa livre que diz que há problemas no país. Eu, aliás, vi o Primeiro-Ministro dizer uma coisa a um deputado, penso que era o André Ventura do Chega, quando ele diz: o senhor só grita, não dá soluções. A pergunta é muito simples, mas o André Ventura não é Governo. Pois. Quem tem que trazer soluções é o Governo. O que é que André Ventura está a fazer? O André Ventura o que está a fazer é dizer o que é que está mal. Ora, é isso que o país vai ser confrontado, é a permanente ocultação de porque é que nós estamos mal. Mas mal contra quem? Ou comparativamente a quem? E, portanto, há aqui uma novidade na política que eu acho que valeria a pena se discutir. Porquê? Porque, no final do dia, vêm as questões que o Joaquim referia. Nós hoje ainda não quisemos discutir porque é que não temos capital. Continuamos a fingir que o capital, que é possível criá-lo. Não, o capital cria-se através de lucros nas empresas. Ora, o permanente ataque da sociedade aos lucros das empresas, seguido, ou seja, tivemos nacionalizações, ataque permanente aos lucros das empresas, o que é que as pessoas estão à espera? Que haja capital? É miséria. Que é miséria. E o exemplo interessante que dá para comparar é a Itália. Porquê? Porque a Itália tem uma dívida pública elevadíssima, mas o setor privado não está endividado. Portanto, vive para além do Estado. É verdade. Não quer saber. Ou seja, o prémio, ou seja, o facto de eu ter uma taxa de juros elevada, para as empresas italianas não é tão gravoso assim. Porquê? Porque eles têm capital. Portanto, não houve nacionalizações. Não houve esse ataque permanente às empresas. Ao contrário de Portugal. Ao contrário de Portugal. E tudo isso tem efeitos. Já agora, para quem nos está a ver, eu quero só lembrar que o meu artigo da manhã no Jornal de Negócios é exatamente sobre isto, que é nos últimos dias, é uma pergunta que eu vou colocar ao Joaquim, que é isto. Ó Joaquim, nas últimas semanas, a gente parece que ficou com um snapshot, com uma fotografia do que vai ser o futuro do país. Repare, primeiro, voltou outra vez a falar-se nos impostos, alegados impostos que a EDP tem que pagar para a venda das borragens. Segundo, a Galp apresentou resultados elevadíssimos e foi toda a gente, olha, estes tipos e tal, em vez de baixarem os preços da gasolina, do gasóleo, estão aqui a enriquecer-se à custa dos consumidores. É a conversa que o Jorge estava a fazer há bocadinho. Dá a sensação que o país anatomizou, ou seja, tornou um anátema a questão dos lucros das empresas. Ora, eu não conheço maneira de garantir que há retorno de capital e que as empresas criam reservas e, portanto, aumentam os capitais próprios sem lucros. Porquê é que o país chegou a este ponto?
Camilo, o Jorge há pouco dizia que ia divergir daquilo que eu tinha dito. Não chegou a divergir totalmente. Agora uma que forma é para férias, diferente de olhar para as coisas. eu de facto vou só dizer que não divergiu rigorosamente Pois nada. não, uma forma diferente. Porque ilustrou o problema central da política portuguesa, que é aqueles que erraram na interpretação de 2008-2011, que não quiseram compreender o que é que a Troika, Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia, Banco Central Europeu, viram em Portugal e recomendaram a Portugal, são os mesmos que hoje estão no poder. E então passa-se esta coisa paradoxal. Mudaram sem nunca explicar porque é que mudaram. São como o rei de copas para cima, rei de copas para baixo. É mesmo Mudaram a posição da carta, mas é exatamente a mesma carta. Jorge, o teu amigo Rafael Ferreira já está aqui com a conversa habitual. O lucro da Galp nesta conjuntura é obsceno. Já lá vamos a isso, Rafael Ferreira. Já vamos a isso. Ora bom, é esta capacidade que os responsáveis políticos têm de mudar transformar os pés em cabeça e a cabeça em pés, que de facto explica os erros que se cometem. Porque quando se devia estar a decidir com a cabeça, está-se a decidir com os pés. Bom, que é o problema do rei de copas, não é? Bom, é grave que isso tenha acontecido? Não. Isso aconteceu porque a mudança que ocorre quando se passa das moedas nacionais para a moeda comum é de facto uma transformação secular, é uma coisa que mexe com todas as racionalizações e rotinas e hábitos. Quando Silva Lopes dizia as nacionalizações são necessárias porque as empresas têm os balanços de tal modo destruídos que só mesmo o Estado é que pode corrigir isto. Quando Silva Lopes dizia isto, ele estava sinceramente convencido que não era uma questão de esquerda ou de direita, era uma questão de necessidade de análise de balanços. Ora, hoje nós temos uma perspectiva diferente. E a perspectiva diferente é tudo o que se fez para corrigir esses balanços desequilibrados das empresas não se resolveu nem com as nacionalizações nem com as privatizações, porque continuou o desequilíbrio nos balanços das empresas. Não foram reconstituídos. Esse foi o erro que levou ao fracasso do Balsemão como Primeiro-Ministro, mas também o erro que leva o Marcelo Rebelo de Sousa, agora como Presidente, a dizer que um dos efeitos do seu primeiro mandato foi contribuir para a consolidação do sistema bancário. Isto é, este também não percebeu nada. Porque quando nós queremos designar o Dr. Ricardo Salgado como um criminoso que foi ao dinheiro da banca, ou queremos culpar o administrador do Banco Privado Português da falência a que conduziu o banco, estamos a esquecer que o que lhes aconteceu foi desapareceram nas nacionalizações os ativos que estavam na base da atividade bancária que desenvolviam. Portanto, a partir daí, a fatalidade que lhes ia acontecer é, de facto, uma fatalidade de um fado. Era o fado que a Amália cantava
ao Ricardo Salgado. Ora, quando os governantes não têm distância suficiente em relação a agentes empresariais que fracassaram justamente porque não tinham condições para ter sucesso, então nunca mais há ninguém que possa corrigir os erros do passado. Quando agora, a propósito da Galp, há quem ache obscenos os lucros que a Galp está a revelar, estão a esquecer que esses lucros não são produzidos pela Galp. Esses lucros são produzidos pelo efeito da Rússia no mercado da energia, que alterou por completo as valorizações desse produto e dos correspondentes ativos que estão na base desses produtos. Sim. E, portanto, os lucros que aparecem agora podem desaparecer no dia seguinte. Aliás, já que um espectador a dizer assim, aqueles que estão agora neste momento a pedir a tributação da Galp também deviam partilhar os prejuízos da Galp em 2020 quando ela teve prejuízos, não é? E vão voltar a acontecer, claro, assim que o mercado da energia normalizar. Portanto, o ponto nunca é um jogo de casino em que ou ganha a banca ou ganha o jogador. Não. É uma lei de probabilidades. O jogador ganha, mas a seguir perde. E, portanto, se jogar muitas vezes, então o facto de ter ganho significa apenas que vai perder porque vai jogar muitas vezes. Jorge, posso-te pedir para pegares na questão dos lucros da Galp para respondermos aqui ao Rafael Ferreira? Como são muitos, tenho que trazer um saco... Sim, eu recomendei aqui há umas semanas a uns espectadores que mandavam a chatear o juiz, desculpa uma expressão, por causa da questão de tributar os lucros. Quando a EDP teve prejuízo na operação em Portugal, eu perguntei aos espectadores se queriam partilhar, a esses em concreto, se queriam partilhar os prejuízos da EDP. Desculpa, Jorge. Camilo, a questão dos lucros e a maneira como se discutem os lucros em Portugal é muito perversa. Nós temos um espectador, penso que é o Rafael Ferreira, e como ele é muito comprometido a Engagé, eu acho que merece que a gente perca tempo para tentar explicar coisas que ele diz que revelam algum desconhecimento do funcionamento da economia. Vou tentar ser breve, uma coisa que... Rafael Ferreira, escute bem, está bem? Esta é para si. Tentar ser breve. Se o Rafael Ferreira tiver poupanças no banco, ou se tiver poupanças aplicadas a empresas, ou se tiver posto dinheiro de parte na Segurança Social Portuguesa, que é obrigada para pagar-lhe a pensão e investir, tem que ter empresas que deem lucro. Primeiro ponto. Isto é uma coisa muito simples. Para que é que serve o lucro? O lucro serve para remunerar o capital investido. Mas o que é o capital investido? É aquilo que eu deixei de consumir. Pois, poupança. Poupança para fazer para o futuro. Portanto, é melhor todos nós aceitarmos que o lucro é um instrumento muito saudável de qualquer economia. Já sabemos que os lucros excessivos ou os prejuízos desproporcionados não são razoáveis em nenhuma sociedade. A questão que nós temos que ver é qual é a origem dos lucros excepcionais de uma empresa. Toda a gente já sabe que numa economia de guerra, com a escassez, há uma coisa muito simples que nós todos temos que saber. É, quando falta uma matéria-prima, claro, ela dispara de preço. Sim. As pessoas, se não quiserem dar os lucros à Galp, não consomem. Não andam de carro. Ou consomem menos. Mas o que é que as pessoas estão a dizer? Queremos andar de carro, sim, seja qual for o preço. A Galp, ao comprar, tem que comprar mais caro e, portanto, também vai vender mais caro. E, portanto, nós entramos num processo que é um processo esquizofrénico, que é, individualmente todos temos razão, em grupo temos um problema. Quem faz aumentar o preço das coisas são as nossas decisões individuais. Porquê é que os políticos atacam a Galp? Porque, dentro da estrutura mental portuguesa,
nós temos a habitação e o carro como os grandes elementos de património e de propriedade dos portugueses. Na habitação já percebemos que o governo é totalmente incompetente. Porque a pergunta é porque é que o senhor não faz uma legislação para baixar o custo da habitação? Pois. Porque é que não cria um custo de contexto favorável à habitação? Não o consegue fazer. Na Galp é falso o Primeiro-Ministro dizer mas senhores, isto a Galp é que é responsável e eles vamos controlar as margens, não sei o quê. Mas controlar os preços, isso já foi experimentado no regime socialista. E deu mal. Faliram todos. Nenhum ficou para contar a história. E, portanto, não vale a pena nós queremos a economia capitalista ter controle de preços. Porque o controle de preços, para além de distorcer todas as variáveis possíveis e imaginárias e os comportamentos, o que vai originar é o afastamento do capital dessas atividades. Ora, isso significa o quê? Que vão ficar, se calhar, menos empresas a fazer aquilo que nós todos gostaríamos que fizessem, que era que entrassem num processo de concorrência para que os preços baixem. Exatamente. E, portanto, a questão dos lucros é completamente irrelevante. A única coisa que o Rafael Ferreira tem que ver é qual é o lucro acumulado da Galp em 10 anos. Exato. Porque o ciclo económico é uma coisa que nem a Galp controla, nem o Governo controla. E, portanto, nós temos que ver essa rentabilidade global do setor, se é ou não favorável. É fácil atacar as grandes empresas. Muito fácil. Como também é fácil atacar o Governo. Como é fácil atacar as grandes burocracias. Mas não nos esqueçamos que se não houver lucros, não há investimento. Sim. Agora deixa-me só lembrar ao José Freire, que estava aqui a fazer um comentário, e dizer o problema da Galp é que é monopolista. José Freire, deixa-me só ver então, deixa-me lá ver. Então, espera aí. Galp, Cepsa, Repsol, BP, Prio, Shell, que regressou agora ao mercado português. E os postos de abastecimento das grandes superfícies. José Freire, sim, a Prio. Sabe quanto representa os postos das grandes superfícies hoje em dia no total do consumo em Portugal? 33%. Só dos postos de grande distribuição. E não são números meus, são das autoridades energéticas. Diga-me uma coisa. Só olhando para o peso das grandes superfícies, você acha que isto é posição monopolista? Façam um favor. Antes de fazerem comentários, pelo menos estudem os números, que é para não fazerem estas figuras. Joaquim, vamos então definitivamente para a entrevista. Nós estamos com quase 40 minutos de programa. Vamos para... antes de irmos à entrevista do Dr. Balsemão ao Presidente da República. O Joaquim há bocado não chegou a comentar a ferramenta de antifragmentação do BCE. Acha que vai ter êxito? Tem todas as condições para ter êxito, porque é pelo mesmo mecanismo de fragmentação que a especulação funciona. Isto é, quando os mercados detectam que há um desequilíbrio, atacam aí. Sim. O que significa que foi o desequilíbrio que iniciou a fragmentação, mas a seguir a especulação agrava a fragmentação. Ora, no mecanismo atual do Banco Central Europeu é o inverso. Onde aparecer um sinal de fragmentação, isto é, os italianos têm que pagar juros superior para se financiar. Para a moeda que utiliza, entra em ação o Banco Central Europeu oferecendo moeda ao juro geral e, portanto, o especulador não tem condições para especular, porque o especulador só ganha se, ao atacar a moeda, essa moeda não se puder defender. Ora, se essa moeda, que é do Banco Central Europeu, for posta à disposição do Banco Central Italiano, a questão italiana está resolvida. Portanto, a fragmentação faz-se pelo mecanismo inverso da especulação. E, portanto, não tem dúvida que tem sucesso. E a questão de fundo, Joaquim, porque até agora nós, aquilo que era a intervenção do BCE nos mercados foi considerado sempre uma coisa excepcional, porque senão seria contrário aos tratados. Ora, uma vez que isto está a institucionalizar,
aqueles países mais, ou melhor, os cidadãos mais ortodoxos, nomeadamente os alemães, os holandeses, os austríacos, não podem levantar esta questão de novo junto do Tribunal de Justiça da União Europeia, que é, isto não é competência do Banco Central, estar a apoiar a política orçamental dos países? Não, porque por não estar nos tratados? É competência protocolar do Banco Central Europeu defender a moeda. Ora, o ataque especulativo dentro de um país à moeda que é comum prejudica a estabilidade da moeda comum. Portanto, atacar Itália para forçar um juro superior significa sempre atacar a moeda. E a responsabilidade do Banco Central Europeu é defender a moeda. O resto é pura mecânica cambial. Antigamente, no Banco Tota, havia uma coisa que era as galvonadas. As galvonadas era o Rolando Galvão, que operava nas cambiais e que de vez em quando fazia uma galvonada, que perdia-se dinheiro nas cambiais. Porque era um jogo difícil. Portanto, pode sempre haver, neste caso, pode sempre haver uma draguinada, ou pode haver um despiste. Sim, mas deixa-me perguntar ao Jorge. Jorge, tu não tens receio que alguns países ou alguns políticos questionem esta decisão do Banco Central Europeu a partir de agora e dizerem que está a nadar para fora de pé e que está a entrar em domínios da política orçamental? Eu julgo que os políticos na Europa podem-se vir a dividir. Os políticos que queiram assumir uma nova responsabilidade no projeto europeu. Um político que continua a concentrar-se na escala nacional, e o Joaquim tem referido muito isso, não tem utilidade nenhuma para a Europa. Não quer dizer que ele não tenha razão que o outro país é irresponsável orçamentalmente. Mas ele tem que perceber que a construção do projeto europeu é a alteração da classe política nesses países que estão à volta. E de duas uma, ou faz uma invasão, ou faz uma guerra, ou então o que é fazer? O que tem que fazer é instrumentos para empurrar quer os eleitorados, quer a política, para a tal decisão responsável. Se um político alemão vier dizer, não, o que nós queremos fazer é, vocês, faz favor, sigam aqui as nossas regras. E, mas explica-me lá como é que eu faço isso no meu país. Isso não vai ser possível. Porque isso é pôr em causa o projeto europeu. E o projeto europeu é muito mais relevante do que qualquer economia nacional. Qualquer economia nacional. Então a pergunta é, sim senhora, que vai haver uma disputa e que eles não se vão entender? Não vão. Mas isso significaria o quê? Significaria que, por exemplo, se vencesse a tese dos políticos europeus que querem o projeto europeu consolidado, provavelmente António Costa não é Primeiro-Ministro. Porque a melhoria da vida dos cidadãos passa por crescimento económico. Não passa por um certo rigor orçamental. Não passa por fingir que estamos a fazer coisas. E nada disso está a acontecer. E, portanto, nós temos ainda uma outra vantagem que torna essa decisão de políticos do centro da Europa mais fácil. Que é que somos tão pequenos que, se continuarmos a ser responsáveis, dão-nos uns dinheiros para nos calarmos. É verdade, nós não temos peso sistémico dentro do euro. Portanto, a Espanha vai ter, a Itália tem. Nós não temos e a Grécia também. Dão-nos os dinheiros e ficamos todos contentes, recebemos os dinheiros, mas ficamos os mais pobres e os que andamos atrás das pórtelas da Europa, das esmolas da Europa, para fazer o quê? Mas, Joaquim, vamos voltar a esta questão do BCE e o facto... Nós já tínhamos percebido que deixou de haver bancarrotas. Isso já tínhamos percebido. Mas esta conversa que o Jorge está a fazer com base na entrevista à Cristina Casalinho leva-nos a pensar noutras coisas, que é, se não há bancarrotas já, e se não vale a pena estarmos aqui a penalizar os países pela moeda, isto quer dizer que neste momento há 4 candidatos a ficarem cá num cantinho da Europa como os pobrezitos, que são a Itália, a Espanha, a Grécia e Portugal. Não é isso. O que esses 4 decisores têm de reconhecer é que o terreno de jogo é o espaço europeu.
são os recursos financeiros europeus. Mas o problema é que parecem não perceber isso, não é? Não, percebem. Que a gente está a ver. Percebem e percebem, como perceberam no caso das vacinas para o Covid. Percebem que a dependência em que está dessa moeda comum ou dessas vacinas obriga a ter uma política comum. E é essa política comum que serve de referencial. Não significa que todos os países passem instantaneamente a poder respeitar os mesmos critérios e indicadores. Significa é que convergem para isso. É como as aves migratórias. Elas voam em formação porque obedecem à indicação do que vai à frente. Esse voar em formação é aquilo que permite fazer uma união de Estados sem precisar das instituições do federalismo. Porque aquilo que provoca a união é a política. Não é a instituição que define a política. O que define a política são os problemas e a maneira de responder aos problemas. Um exemplo disso, Joaquim, era... Vamos imaginar na instituição europeia que, em vez de termos Comissão Europeia, tínhamos só Conselho Europeu. Porque aqui há às vezes uma luta entre o que a Comissão Europeia diz e o que diz o Conselho Europeu. Se nós retirarmos a Comissão Europeia, então significa que os políticos europeus, quando se sentam à mesa, têm que produzir uma legislação que todos estejam de acordo. Não podem vir dizer que não, a Comissão interferiu nos poderes dos diferentes Estados. Então, se os senhores acham isso, sentem-se à mesa e discutam logo como é que querem resolver o assunto. E a primeira conclusão a que vão chegar é precisam da Comissão Europeia para fazer esse trabalho. Porque é o órgão executivo, no fim de contas. Não é só questão de ser o órgão, para além de ser o órgão executivo, mas não tem legitimidade política. Este jogo perverso de passa-culpas entre o Estado, o Conselho Europeu e a Comissão Europeia não resulta em crise. Em andamento. Como se está a ver agora. Como se está a ver. Porquê? Porque tem que haver uma coordenação sobre o que é que vamos fazer. Resultou na crise da pandemia, verdade. Os países quase todos adotaram os mesmos critérios, a mesma política. E foi uma resposta da própria Europa. Isso é a revelação de que a política é capaz de criar a União sem criar a Federação. O Joaquim nisso tem toda a razão. Bom, vamos então ao podcast do Dr. Balsemão. Há bocado o Joaquim já introduziu a questão. Jorge, tu viste a entrevista. Qual é que foi a nota com que ficaste? A entrevista é fascinante do ponto de vista histórico, porque são duas personagens que fazem parte da elite política do antigo regime e do novo regime e que viveram intensamente todo este período. E é interessante, o que é que eu gostei mais de ver, se quisermos. Primeiro, o estilo provocatório do Dr. Balsemão relativamente ao Presidente da República, professor Marcelo, ou seja, tem ali uma veia jornalística ainda muito forte. Distante, mas ainda lá está. Mas uma veia que obviamente obrigou e criou algum desconforto, muito provável, aquilo é podcast, portanto eu não vi a imagem, sim, mas podia-se perceber. O do professor Marcelo, o que revela uma coisa muito interessante, que é uma pessoa tão como é que se diz, entranhada na rede de influência da política e das elites, mas ao mesmo tempo quer estar por cima da rede, parece que não tem compromissos com ninguém, que é uma coisa, a maneira como ele fala do pai do Baltasar Rebelo de Sousa, depois a maneira como fala da Revolução, a maneira como vai para e recordam um episódio da ovibeja de um comunista que o safou num ataque de um partido mais radical.
O que se nota é que o professor Marcelo está bem sempre em todas as situações. Pois. Portanto, é um cidadão nessa matéria, não é anódino, mas parece que eu estou em todo lado, mas não estou em lado nenhum. Eu conheço toda a gente, mas não tenho compromissos com ninguém. E o grande compromisso que aparece é o compromisso sempre católico, é o compromisso da ação católica. Tudo, no fundo, era a matriz de formação dele próprio. E quando ele diz que o pai gostaria, que era médico, e que pessoas gostaria de ser médico, e relembra o pai como um dos grandes, também, não fundadores, mas precursores do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o professor Marcelo é uma pessoa que revela na entrevista que é uma pessoa da democracia, mas com mentalidade de Estado Novo. É um bocado difícil dizer isto, que é de Estado Novo no sentido em que o Estado dá aquilo que as pessoas precisam e que tem essa responsabilidade coletiva de ajudar os próximos. E, portanto, é como se trouxesse a Igreja para dentro do Estado e depois o Estado, que no fundo era um bocado a ideia de Salazar. E tem esta visão, obviamente, humanista, democrata e tudo mais. O que é que a mim me custa mais? É que há ali um momento em que se percebe que quer o Dr. Balsemão, quer o professor Marcelo foram grandes combatentes da liberdade em Portugal e ou seja, do afastar da revolução e dos desmandos revolucionários da sociedade portuguesa. E agora, por vias diferentes, assistimos a uma espécie de não é cumplicidade, nem é, eu diria, parece que uma certa apatia perante o que nós estamos a assistir de violência outra vez contra pessoas que não são da área governativa. O exemplo concreto que eu me estava a lembrar era o caso do Presidente da Assembleia da República, quando faz aquilo a André Ventura, sim, que já quis ir às fuças à direita, que já era Feira do Gado e que foi escolhido para ser o Presidente da Assembleia da República. Exatamente. É como se o Parlamento voltasse aos tempos daquele linguajar revolucionário e agressivo que, no caso da entrevista de Marcelo, em que ele reflete mesmo isso e diz: foi um momento muito difícil. Aliás, o PSD teve ali um momento em que, de repente, toda a direita mais conservadora vai para dentro do PSD para se defender, porque não estava a perceber a revolução, e aquilo já está a ficar muito desequilibrado, e depois, de repente, começam a aparecer uns jovens, então o partido ficou mais equilibrado e ficou mais, se quisermos, mais social-democrata. Portanto, a entrevista é muito boa do ponto de vista histórico, porque nos dá essa... E não ficaste com a sensação que eles sabem muito um do outro e aquilo não apareceu na entrevista? Não, há uma acrimónia escondida, se quisermos. Exatamente. Há assuntos para resolver, há maneiras como se interpretam o que se disse, o que se fez naquela época, mas... Marcelo foi duríssimo com o Balsemão. O mais paradoxal é que o podcast, eu acho que do Balsemão teve fantástico, que é deixar o mundo melhor. E o professor Marcelo arrisca-se a não deixar o mundo melhor, mas não é a responsabilidade dele. Mas, ou seja, ele lutou para fazer o mundo melhor e, portanto, ele está a fazer esse percurso, e é verdade que ele ajudou a que isso acontecesse. Mas o que me custa ver é, obviamente, o envelhecimento do professor Marcelo, porque se percebe que naquele momento, quando estava no Expresso, o Joaquim deve se lembrar na altura, que também teve com ele de certeza lá, que ele devia ser um tipo com uma energia fantástica. Completamente. Aliás, eu lembro dele no semanário, porque eu comecei no semanário, e ainda apanhei essa fase do Marcelo hiperventilado. E agora diz ele que vai lançando alfinetadas para ir picar balões e tal. Eu não sei se isto lá vai com balões. Exatamente. Nem com alfinetadas. Joaquim, qual é que foi a impressão geral como ficou da entrevista? Camilo, eu assisti, participei em todos esses processos e, portanto, quando aparece uma oportunidade destas, aquilo que se faz é comparar o que está ali dito com aquilo que está na minha memória. Viu. E só confirma uma decisão que tomei há muitos anos, que é: nunca escreverei memórias
porque todas as memórias são falsas. Isto é, as memórias são atualizações de acontecimentos em função dos interesses atuais e não daquilo que eram os interesses quando essas coisas aconteceram. Dois detalhes. Porque é que o general Yanes tinha 2 gravadores e entregava ao primeiro-ministro uma cassete e ficava com a outra? Porque depois das reuniões do presidente com o primeiro-ministro Balsemão, apareciam no Expresso notícias que não correspondiam àquilo que se tinha passado. E, portanto, na sessão seguinte vinha esta reclamação, à qual o primeiro-ministro Francisco Balsemão respondia: Sr. Presidente, o que é que eu hei de fazer? É o Marcelo. O Marcelo era secretário de Estado do governo de Balsemão e continuava a falar com jornalistas e, portanto, dizia aos jornalistas aquilo que lhe convinha naquela circunstância. Ora, como é que se resolve isto? O Dr. Balsemão, primeiro-ministro, não pode falar com os seus colaboradores sobre o que foi a reunião com o Presidente? Claro que tem de falar, porque o Presidente está a falar com o primeiro-ministro para que ele transmita aos membros do Governo. Portanto, não se pode impedir que isso se faça. E também não se pode impedir que quem ouve depois transmita aquilo que lhe interessa e não aquilo que ouviu. Portanto, só há uma maneira de travar aquele que distorce. É dizer, há 2 gravações e, portanto... Você fica com uma e eu com outra. Portanto, o tal terceiro elemento que distorcia pode continuar a distorcer. Agora, sabe é que pode ser denunciado nessa distorção. Ora, isto serve também para recordar uma coisa que não aparece nestas conversas entre o Balsemão e o Marcelo Rebelo de Sousa, que é o papel de Marcelo Rebelo de Sousa na revisão constitucional. Quando, trabalhando com o Almeida Santos, faz a extinção do Conselho da Revolução. Sim. E a criação do Tribunal Constitucional. E, portanto, a distribuição dos poderes que estavam no Conselho da Revolução para as outras instituições. Ora, este é um ponto particularmente importante, na medida em que foi isso que levou à ameaça por parte do Presidente de renunciar, porque depois de ter sido eleito na base de determinados poderes, estavam agora a ser postos em causa, a retirar-lhe poderes sem retirar a eleição que o responsabilizava e, portanto, passava a ser responsável por coisas que lhe tinham sido anuladas. Ora, esse papel não foi só um papel do Almeida Santos, foi também um papel do Marcelo Rebelo de Sousa. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o Marcelo Rebelo de Sousa está nas raízes do próprio regime político e, por isso, pode ser um presidente extremamente eficaz porque conhece todos os mecanismos e todos os túneis internos. Em tempos dizia-se que o Dr. Almeida Santos era um decorador de palácios porque era ele que punha as tapeçarias encarnadas e sabia que por baixo da tapeçaria estavam uns alçapões e, portanto, quando queria fazer escapar alguém, subia o tapete, abria o alçapão e escapava. Bom, mas o mesmo se pode dizer do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Ele conhece os alçapões, uns colocados por outros que não ele, mas ele também terá colocado alguns. É para mim enigmático que ele diga agora que no primeiro mandato contribuiu para a estabilização do sistema financeiro.
E é enigmático porque não houve nenhuma estabilização do sistema financeiro, houve, pura e simplesmente, a eliminação de alguns bancos e, portanto, não se pode chamar estabilização àquilo que é uma penalização. O que é grave é que não se descreve e interpreta a penalização, o que significa que também não se retiram as consequências daquilo que foi o desaparecimento dessas instituições bancárias. Mas, Joaquim, a entrevista torna-se difícil porque acho que há um momento de total transparência, eu diria, no processo revolucionário até o Dr. Balsemão ser Primeiro-Ministro. E aí entram as visões diferentes do professor Marcelo e do Dr. Balsemão sobre o que é que tinha acontecido e o papel que cada um teve e o que é que ele tinha produzido. E depois o professor Marcelo entra na justificação do mandato. Portanto, a entrevista tem um problema, que é uma entrevista fascinante até a altura em que nenhum deles estava comprometido. Até o momento em que ele se começa a justificar. É o momento em que ele começa a justificar o mandato. Sim. E o Dr. Balsemão queria saber o que é que achava quando ele era Primeiro-Ministro. E, portanto, eu acho que aí o Joaquim tem toda a razão. É um momento em que torna-se enigmático. Exato. Porque nós não percebemos o que é que as personagens estão a querer... Por isso é que o esclarecimento de pessoas como Joaquim que viram isto tudo é muito importante nesta questão. Não, mas é isso justamente que me confirma na minha decisão de nunca escrever memórias, porque iria ficar muito desconfortável com o facto de eu próprio perceber de que cada coisa que escrevia era só uma parte do que devia estar a ser escrito. E, portanto, se é para fazer falsificação de notas, então não entro nesse jogo. É melhor não fazer. Bom, chegámos ao final do programa de hoje, muito interessante, como já reparou, até por este traço histórico, que é bastante curioso. E resta-me apenas agradecer a quem está desse lado. Tiveram de forma consistente 1.400 pessoas em direto a ver o programa, a quem eu quero agradecer. Eu quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais, também sabe porquê. Aquilo que houve neste canal não houve em mais lado nenhum. Quanto a nós, para o final, quero só recordar que este programa tem, ou melhor, este canal tem uma parceria com a Prozis, isso só me responsabiliza a mim, e que este programa ainda tem a ajuda do grupo Sendizel e Data, que faz software de gestão de empresas. Quanto a nós, voltaremos na próxima semana, terça-feira, 18 horas, com o Jorge Marrão à distância e eu e o Joaquim no estúdio. Fique bem, tenha uma grande semana e até à próxima terça-feira.